Fala, Placinora, tudo bem com você? Marcelo Donoso. Cara, vou falar com uma pessoa muito especial, uma pessoa que participou da minha jornada profissional, com quem eu aprendi bastante coisa sobre ser um ser humano, bastante coisa sobre ser técnico em plástico, bastante coisa sobre ser um plastilover, né? Vou chamar aqui, bater um papo com o Valdir Ferreira Barbosa, o mestrão. Beleza, Valdir? Beleza, tudo bem, tranquilo. Seja bem-vindo, cara. Agradeço de coração você ter aceitado aí o convite. Realmente é uma satisfação imensa falar com você, bicho. Você sabe que toda vez que a gente se encontra, o papo desenrola, né? Bom, o assunto de hoje a gente vai falar sobre o mercado de trabalho, né? As dificuldades que nós temos encontrado desde o começo das nossas carreiras. Como que foi, Valdir, essa sua jornada como técnico em plástico? Você começou antes no plástico do que ser técnico, né? Sem dúvida alguma. Eu comecei como ferramenteiro e fresador na fabricação de moldes para plástico. E eu fiz o curso técnico em plástico no ano de 1974 e 1975. Eu sou da segunda turma do noturno do técnico em plástico. E aí eu fui trabalhar numa empresa que injetava garrafeiras em polietileno de alta densidade para embalagem de garrafas. E aí eu comecei como contramestre de produção. Com o passar do tempo, eu me tornei mestre de produção, depois supervisor de processo de produção. Essas empresas eram nacionais ainda ou já eram multinacionais? Eu trabalhei em empresas nacionais e multinacionais. Legal. Cara, eu comecei numa empresa bem pequena, bem boca de porco, vou te falar a verdade, viu? Trabalhei lá no Jardim Japão, acho que eu já até contei essa história aqui no canal, e acho que foi um dos principais aprendizados da minha vida, porque lá eu era o ajudante, o abastecedor, o tocador de molde, o cara da manutenção, fazia regulagem e ainda tinha que aprender, porque eu era estagiário, né? Foi assim, sensacional. Agora, quando eu fui para multinacional, aí o negócio mudou, né? Aí tudo organizado, cada qual com a sua função, procedimentos operacionais, né? Aí a desenvoltura do técnico foi bandeando para o lado do controle do processo. Você começou direto na produção mesmo? Diretamente na produção. A minha vida profissional não é diferente da sua. Comecei numa empresa que era multinacional, uma joint venture, entre uma empresa nacional e uma empresa espanhola, que é essa empresa de injeção de garrafeiras, e era uma empresa com 8 máquinas injetoras, e eu coordenava o trabalho de um grupo de 12 pessoas. E era o faz tudo, tinha que treinar o pessoal, tinha que orientar, tinha que regular a máquina injetora. Quando dava um problema elétrico, tentava descobrir qual era o defeito, ou um defeito mecânico, e isso me proporcionou um crescimento bastante grande nessa área do plástico. É impressionante, né? A dificuldade faz com que a gente se desenvolva, né? Um dos principais motores da aprendizagem é o desafio, né? Então, à medida que você é colocado à prova, né? Você é desafiado a resolver a situação, bom, o cérebro se conecta com você, com a sua vontade. Se a sua vontade for realmente evoluir, você vai aprender, vai ter. As oportunidades sempre serão aproveitadas. E muitas vezes, assim, aparece a oportunidade, mas ainda a dor não é suficiente, né? Às vezes eu penso isso sobre as pessoas, que ele não está sentindo a dor suficiente da falta de conhecimento ainda, e talvez por isso não procure aprender. Mas o que acontece é que logo na frente aparece essa oportunidade que você deve resolver um problema. E quando você não tem o conhecimento na cabeça, como é que faz, né? Acho que estudar faz parte do trampo, né? Eu não me recordo de nenhuma fase da minha vida que eu fiquei sem estudar coisa alguma. Mesmo sendo técnico em plástico, eu sempre estava envolvido ou na faculdade, ou um curso de inglês, ou um curso de aperfeiçoamento, né? Acho que a gente tem que continuar assim. Você estudou muito, Valdir? Eu lembro que você era super nerd, cara. Eu fiz o curso técnico em plástico e depois a minha vida profissional foi bastante prática durante um período. Eu aprendi muito numa empresa fornecedora de peças para a linha branca, a indústria automobilística e diversos materiais. Era uma empresa com 72 máquinas injetoras. Caramba. E eu entrei como técnico de processo. Então, eu estabelecia processo, fazia tryout de moldes novos, desenvolvimento de matéria-prima junto com a EDN e outras empresas, na época, fabricantes de materiais poliméricos. E eu tive um bom aprendizado. Na década de 2000,
Então, em 2005, eu senti necessidade de fazer um curso superior. Então, eu fui fazer o tecnólogo de processo de produção. Mas eu sempre me dediquei, sempre fui interessado no avanço tecnológico. E eu acredito que todo profissional deve estar atento às mudanças tecnológicas que vão ocorrendo durante o período profissional dele. Nunca deve parar de se informar, de aprender. Eu cito como exemplo o ano de 1984, 1985, quando começou a se falar na informatização das máquinas injetoras, colocar computador no sistema de controle de processo. E aí eu fui atrás para saber como isso iria funcionar. Alguns colegas ridicularizaram, falaram, nossa, não vai ser dessa maneira, isso vai demorar uns 30, 40 anos. Mas rapidamente teve uma evolução e com isso eu já estava informado de como seria o processo de utilização dessas máquinas injetoras. Não tinha pleno conhecimento, mas já estava inteirado das mudanças que aconteceriam nas máquinas injetoras. E essas mudanças são constantes. E o ser humano tem que estar atento a isso. Não pode se acomodar. Nós não podemos parar. Temos que fazer visitas técnicas, feiras, congressos e estudar. Hoje você tem grande oportunidade de estudo online ou mesmo presencial. Então, o jovem deve aproveitar. Aquela pessoa que quer crescer profissionalmente tem que estar atento a essas mudanças. Nos dias atuais, a gente pode fazer um curso online, né? Você está com o celular na mão, aí daqui a pouco, ó, quem que fala sobre tal coisa? Ah, o Marcelo fala, né? E você acessa lá no canal, tem a informação, e são vários canais, várias possibilidades, né? Acho que o jovem deve aproveitar essa oportunidade aí. Você falou uma coisa interessante aí, né? Que os caras te ridicularizavam porque você estava aprendendo sobre computador em 84, né? Duas coisas. Em 84 estava no Senai. E lá tinha uma aula de computação, e a gente ainda aprendia o Basic, COBOL, a programação e tal. E algumas pessoas falaram, isso é besteira, Gustavo, você vai ensinar os moleques para quê? E nada, né? O negócio pegou para valer e está aí até hoje evoluindo. E uma outra questão tem relação com o controle do processo, né? Você falou que o negócio das fichas técnicas, da documentação pertinente. Lá na empresa onde eu trabalhava, eu era responsável por essa área também, né? Tryout, as novidades, troca de material e tal. E aí eu comecei a montar uma espécie de portfólio, uma pasta para cada produto, com todos os documentos pertinentes, né? E isso ia para o pessoal da qualidade, que eles passavam lá de vez em quando. E o supervisor da manutenção, veja, eu era estagiário, e ele era supervisor da manutenção. Ele falou, o que você está fazendo aí, meu? Porque eu fui na manutenção fazer meu trampo lá, né? Ver as peças que são necessárias para a manutenção das máquinas, controlar estoque e tal. E ele falou, que isso é besteira, Marcelo, isso aí é moda, isso vai passar. Eu encontrei que esse senhor, depois de muito tempo, uns 12 anos depois, né? Aí eu já estava efetivo no mercado e tal, e ele tinha voltado a ser mecânico. Então, o que é isso, né? Se você para de se atualizar, você fica no caminho. Não tem jeito, né? A atualização é necessária. Eu fico imaginando, imagina o cara no começo de carreira lá, o cara que nem eu comecei, abastecedor. Se você se interessa pela área do plástico, a hora é agora, né? Tá aqui, o movimento tá aqui, tá tudo aqui na sua cara. Os cursos estão no computador, estão no celular. E você tá na área certa. Cara, não pode perder a oportunidade, né? E eu percebo que algumas pessoas deixam essa oportunidade passar. Muitas pessoas não têm a visão estratégica do futuro, do que está acontecendo. Nós estamos passando por grandes mudanças tecnológicas e também industriais, né? Organização industrial. E hoje, mais do que nunca, o ser humano precisa dominar vários segmentos, né? Ele tem que se atualizar constantemente para poder permanecer no mercado e até crescer dentro da empresa onde ele trabalha. Se ele se acomoda, ele vai ser rapidamente superado por toda a tecnologia que está caminhando no dia a dia junto com ele. Então, o que antes nós fazíamos direto no papel, na nossa época, hoje está tudo informatizado. Hoje você grava na própria máquina injetora a regulagem da máquina, tá certo? E está caminhando para um controle cada vez maior do processo através da própria máquina injetora. Já temos máquinas injetoras no mercado que fazem o controle da viscosidade do material e ela mesma se autorregula. Eu acredito que em pouco tempo nós teremos um banco de dados dentro da máquina injetora com as matérias-primas. Você seleciona a matéria-prima, fornece algumas informações de peso de moldagem, espessura de parede, comprimento de fluxo,
e a própria máquina vai se regular. Você sabe, Valdir, que eu tenho uma história, uma das coisas ruins de ser velho é que você sempre tem uma história para contar, né? É verdade. Na última empresa onde eu trabalhei como supervisor, nós tínhamos uma máquina desse modelo aí, é de uma Nets e tal, né? Ela, acho que quem faz a Nets é a Klaus Maffei. A gente chama de máquina de alto desempenho. E é isso, ela controlava a viscosidade do material no momento da passagem do bico de injeção para a câmara quente do molde, e esse controle revertia em alteração na velocidade de injeção, na pressão de injeção, na dosagem, cara, ele variava muitos parâmetros, era muito legal. E tinha um looping, né? De tempos em tempos ele fazia a leitura novamente. Então, assim, se o cara não se atualizar, se ele ficar esperando o mercado contar para ele as coisas, ele vai ficar no caminho, né? Não tem o que fazer. Sem dúvida alguma. E a organização empresarial depende do treinamento e da capacitação do pessoal de chão de fábrica. A empresa sempre conta com essa capacitação. Desde a época que eu comecei na área do plástico, lá em 1976, daí para frente, a minha filosofia sempre foi capacitar o pessoal que trabalhava junto comigo. Por dois motivos. Proporcionar oportunidade de crescimento para eles e também eu ter mais tranquilidade no meu trabalho diário. Porque quando você tem pessoas capacitadas e bem treinadas ao seu lado, você fica liberado para executar as outras atividades. Quando você mantém a informação só para você, as pessoas ficam muito dependentes do seu conhecimento. E esse não é o propósito dentro da indústria, é você oferecer oportunidade a todos. Lógico, tem pessoas que demoram um pouco mais para terem consciência dessa necessidade de crescimento. Mas, com o tempo, elas vão caindo na realidade. Eu dei o exemplo do cara que trabalha lá como preparador de matéria-prima, ou o cara que é responsável pelo moinho, né? Mas isso vai por todas as fases, né? Agora, falando aí do nível gerencial. Nessa empresa aí, Valdir, uma vez o gerente, numa reunião, perguntou para mim: Marcelão, diz uma coisa aí, meu, o que você fez à noite aí que o pessoal tá tudo tranquilo, não tem problema, ninguém reclama mais? Eu passei por uma fase à noite, né, e quando eu cheguei lá nesse setor, ele era menos complicado, né, os caras, você sabe que o celular é um vício, né, a gente percebe que as pessoas se aprendem nesse aparelhinho e alguns não conseguem se liberar dele, né, e esse vício estava lá nos funcionários da noite. Então, eles perdiam a hora de entrada, a hora de janta, demorava mais no cigarro, né, porque ficava no celular. E como mudar isso? Quando eu saía 2, 3 para fumar, eu ia com eles e ficava falando da importância de controlar o processo, de ficha técnica, de material, sem, assim, dar muita valor à palavra treinamento, mas fazendo treinamento com eles. Todo o tempo que eu podia, toda a conversa que eu tinha, ele sempre se revertia a um treinamento específico sobre o assunto que o cara precisava aprender, né? Sem causar. Com o tempo, eles foram diminuindo o uso da internet, foram parando com isso, foram acertando os tempos, os horários, começaram a cuidar melhor das máquinas, passaram a organizar o setor melhor, a documentação ficou mais fácil, porque eles tinham mais tempo agora, né? Com eles se afastaram desse vício, é verdade. Tem hora que você, como chefe, você tem que bater o martelo mesmo, segurar a bronca, né, dar um chacoalhão. Infelizmente, eu tive que demitir algumas pessoas, né, aquelas pessoas que você sabe que ele não vai melhorar, né, você não percebe uma vontade de melhoria, né, infelizmente. Da mesma maneira que quando a gente vai contratar, né, a gente fica prestando atenção se o cara tem, além da capacidade técnica, a capacidade social, né, de se envolver com a equipe, de querer aprender, de querer evoluir, né? Então é isso, né? Quando você garante que o seu funcionário esteja motivado e aprendendo, né? Seja com treinamento formal, seja com esse treinamento do bate-papo, como eu fazia lá, as coisas se assentam, né? Você tem tempo para fazer a parte técnica, aí sim, eu pude ser supervisor de verdade, né? Que é planejar a mudança de máquina, que é planejar a alteração de processo, planejar melhor as manutenções dos moldes, né? O controle das manutenções preventivas, preditivas. Pô, a evolução foi fantástica, né? Mas por quê? Porque no começo teve aquele trabalho de base, né? Esse negócio do treinamento da operação. Porque muitas vezes as pessoas entendem
como treinamento, colocar um grupo de pessoas numa sala de aula. E nem sempre é dessa maneira que funciona. O que funciona é o treinamento dia a dia, como você comentou. Uma empresa multinacional que eu trabalhei, em São Bernardo do Campo, eu era responsável pela contratação de pessoas para a área de processo de transformação por injeção. E eu não contratava operador de máquina injetora, nem trocador de molde, nem líder de produção. Eu contratava sempre um abastecedor de máquina, uma pessoa que organizava o sistema Kanban de controle de produção para mim, e eu ia treinando essa pessoa, ela passava depois ao operador de máquina injetora, depois ele começava a fazer a troca de moldes, e aí ele tinha a oportunidade de assumir o cargo de liderança, e muitas dessas pessoas acabaram, com o tempo, conseguindo outras posições em outras empresas. E eu vejo dessa seguinte maneira, aquelas pessoas que têm interesse em crescer, você deve dar a ela a oportunidade desse crescimento. E isso é no dia a dia, não é colocar lá numa sala de aula para dar um treinamento específico. De vez em quando é necessário, mas no dia a dia é o que conta. É você formar a pessoa e conscientizando a pessoa de que é necessário que ela cresça profissionalmente, para o bem dela mesma. São dois casos interessantes, né? O primeiro é do cara que era líder, né? E ele queria ser supervisor. E eu falei, velho, se você não continuar estudando, se você não se desenvolver nessa área, você tem que ter as características que o supervisor precisa ter, né? Você tem que se desenvolver para alcançar aquele patamar. Porque é isso que a empresa preconiza. Então você, bom, eu quero evoluir na minha carreira, como que eu devo fazer? Falei, contei isso para ele. Eu vou ver o que meu chefe quer de mim, o que ele me cobra, né? O que ele vai me cobrar. Muitas vezes eu percebo que as pessoas na indústria, Valdir, eles querem promoção, né? Eu quero ser promovido, mas ele ainda não faz o que o outro já faz, né? Ele ainda não subiu de patamar na função e já quer o cargo, né? E é isso que eu estava explicando para o Tião. Falei, então, bicho, ó, vamos estudar, estuda sobre Lean, estuda sobre Six Sigma, né? Estuda sobre qualidade total, faz um curso de administração de empresas na faculdade, se forma num curso superior, tem vários cursos online, né? A gente não pode perder de vista a possibilidade de estudar com o celular a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Podendo entrar num chat e pergunta lá para o professor, tal coisa, sensado do processo, tal. Então, a gente não pode perder de vista. E aí, esse cara acolheu a minha sugestão, né? Ele começou a estudar, teve dificuldade no começo, eu ajudei ele e tal. E aconteceu. Ele é supervisor hoje e eu acho que ele vai mais longe do que isso, porque ele é realmente uma pessoa espetacular. E veja, né? Quando você vai contratar um cara lá no começo da carreira, que nem o Valdir falou, contrata um abastecedor, você tem que enxergar nele esse viés, né? Que não só se ele sabe tecnicamente o trampo que ele vai fazer, né? Mas se ele tem as características necessárias para a evolução. Eu não sei quem me contou essa história, para falar a verdade, mas é o seguinte, quando você vai contratar um cara que vai ser da garantia da qualidade, né? Você é o chefe, você vai contratar um cara da garantia da qualidade, um assistente de laboratório, por exemplo, ou um assistente de processo. Que características que esse cara tem que ter, né? E o que você avalia nele, né? Lógico, se ele tem a experiência necessária para aquele cargo, mas também se ele é um cara metódico, organizado, sistêmico. Você vê, nesse caso, a proatividade nem é um dos itens mais importantes. E eu vejo que muitas vezes no currículo eles dão muito ênfase a essa palavra, né? E para algumas atividades como garantia da qualidade, como melhoria contínua, eu acho que ser organizado, metódico e sistêmico é muito mais importante do que ser proativo, né? E, ô Valdir, quando você ia contratar esses caras, você pensava no futuro deles ou só pensava em acertar ali no momento a sua empresa, assim, o seu setor? Ou as duas coisas? Sempre pensando no futuro e no resultado imediato, que ele fosse uma pessoa dedicada à atividade que ele vai exercer, que ele tivesse interessado em se desenvolver tecnicamente e tivesse um crescimento profissional. Do que nós estamos conversando, da década de 80, naquela época, as empresas dispunham de um pouco mais de tempo para aperfeiçoamento do pessoal. Hoje, a velocidade de resposta que o profissional tem que dar é bastante alta. Hoje ele tem que apresentar resultado rapidamente.
Então, aquele modelo que nós utilizávamos ainda não pode ser colocado totalmente em prática da mesma forma. Hoje você tem que admitir uma pessoa com um certo grau de conhecimento, uma certa experiência, e ver se ele é uma pessoa que está buscando cada vez mais se desenvolver. Então, você vai analisar o currículo dele, se ele fez cursos online, se ele fez cursos presenciais, qual a experiência profissional dele, e ver se ele é uma pessoa organizada, proativa, determinada, que quer crescer profissionalmente, tá certo? Metódica. Essas são características necessárias para um crescimento profissional e para ele dar o resultado esperado pela empresa, como você comentou. Ele tem que ser organizado, metódico, proativo, está à frente do seu tempo, está interessado nos avanços tecnológicos que estão ocorrendo. Não pode ser uma pessoa apática. E o chefe, né, o contratador, o contratante, né, a gente tem que pensar nisso também para o futuro. Que treinamentos que eu vou ter que dar para esse cara, né, quanto que eu vou ter que investir? É porque você, na realidade, tem dois objetivos. O primeiro é você ter uma redução de gastos, redução da rejeição interna, aumento da produtividade. Você quer ter ganhos para que a empresa possa se manter ativa no mercado. E o segundo objetivo é o crescimento profissional de cada uma das pessoas. Eles terem a satisfação de que estão crescendo juntamente com a empresa. Então, o treinamento, a capacitação do pessoal vai trazer benefícios como redução do custo interno, redução da rejeição, tá certo? Aumento da produtividade, redução de perda de tempo, porque o pessoal está mais consciente de que precisa ajustar a máquina num tempo mais curto. E isso tudo você consegue somente através dessa capacitação de pessoas. Não tem outra maneira. Né? Não adianta a empresa investir em tecnologia se não tem uma equipe bem preparada para trabalhar com essa tecnologia. Eu costumo muito citar a Fórmula 1. Você tem uma equipe bem preparada que, ao longo do tempo, foi se utilizando das tecnologias na troca de pneu, por exemplo, e abastecimento do carro. No início, não era desta maneira. Mas primeiro se formou uma equipe consciente de que tem que melhorar os tempos de troca de pneu. E com isso, foram introduzindo tecnologias modernas, diferentes, mas com base em experiência da equipe. Muitas empresas pensam, vou investir em tecnologia para ter ganho de produtividade. Não, investa no pessoal, prepare o pessoal para que você possa investir em tecnologia e retirar o máximo de proveito dessa tecnologia. A capacitação do pessoal vai minimizar ou vai eliminar totalmente o uso da gambiarra, da dita gambiarra, que é aquele paliativo, aquele jeitinho para produzir. E nós sabemos que a gambiarra não é uma solução técnica, nem é uma solução definitiva. É uma solução provisória que vai reproduzir novamente os mesmos defeitos. Quando você elimina o defeito completamente, de forma técnica, aí sim você tem ganho de produtividade. Eu vou citar até um exemplo. Numa empresa que eu fui prestar consultoria, tinha uma peça, um produto pequeno, um volume de material pequeno, espessura de parede não tão elevada, e o ciclo era de 45 segundos. E eu pensei, nossa, por que esse ciclo de 45 segundos nessa peça de ABS? E eu fui verificar que era o problema do canal de alimentação. Tinha um canal de alimentação muito longo, bastante longo, era injeção indireta restrita, né? Mas tinha um canal de alimentação muito grande. Eu falei, poxa, o tempo de ciclo de 45 segundos é por causa desse canal. O pessoal falou, mas não dá para reduzir, porque o canal quebra dentro da bucha de injeção. Eu falei, então vamos substituir a bucha de injeção por uma bucha quente, injetando sobre o canal secundário. E resolveu o problema. Então você vê, qual era a gambiarra? Aumentar o tempo de resfriamento para o material esfriar mais e o canal de alimentação não quebrar dentro da bucha. Entendi. Porque era um canal comprido e espessura grande. E com isso o ciclo era de 45 segundos. O ciclo foi reduzido para 20 segundos.
É muita massa no canal de alimentação. Com a bucha aquecida, uma bucha quente, na época, R$ 1.800 de custo, o tempo de ciclo foi reduzido para 20 segundos. Então, as pessoas pensam que estão resolvendo um problema utilizando gambiarra, mas estão mascarando um problema. É assim, né? Muitas vezes a gente, até usando conhecimento técnico, propõe uma solução técnica emergencial, né? A gambiarra. Muitas vezes a gente faz isso. Mas como você disse, né? Aquilo ali não é para estancar, é só para um torniquete, para diminuir a sangria, né? E aí você tem tempo para estudar uma solução definitiva, né? Olha, Valdir, assim, eu tenho percebido ao longo da minha carreira que as situações exigem a mudança, né? A mudança ela é a única coisa que é estável, né? Ela é contínua e estável. Sempre as coisas estão mudando. Mas as características que você falou aí, que você observa na contratação, né? Que é determinação, foco, né? Ter postura analítica na verificação e captação dos dados, isso independe, isso é meio atemporal, né? O que nós precisamos é aproveitar o acesso à informação que nós temos, né? Os cursos que nós temos online, a gente não poder perder de vista isso, até para aproveitar o pouco tempo que sobra, né? As coisas hoje, os dias atuais são diferentes por conta disso. Mas vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta aqui, bicho, mudando de alhos para bugalhos. É uma história engraçada. Lá nessa empresa onde eu trabalhei, os funcionários, eles tinham uma unidade muito forte, sabe? Eu até comentei que eu, quando precisava divulgar uma informação, eu não fazia reunião, né? Eu soltava para o fofoqueiro, né? E o fofoqueiro se encarregava de e o fofoqueiro se encarregava de passar a mensagem para o resto da fábrica toda. Às vezes a informação ia meio deturbada, meio virada dali e daqui, mas como as pessoas vinham me perguntar ao final das contas, eu acabava esclarecendo, o que facilitava tanto. Você tem alguma história sobre o rádio peão, Valdir? Você passou algum perreio com isso aí? A rádio peão sempre acontece até hoje nas empresas, né? Fica-se sabendo de uma pequena informação e aí começa a ser divulgada antes de uma reunião formal. Então, a informalidade corre muito mais rápido do que a formalidade, do que uma reunião. E muitas vezes chega informação contraditória no chão de fábrica e provoca tumulto. Eu sempre falei para o pessoal, não adianta sofrer por antecipação. O que tiver que acontecer, nós vamos ficar sabendo na hora. Não adianta ficar deduzindo que vai ser dispensado 50% do pessoal, eu não tenho essa informação ainda, e nós vamos trabalhando tranquilamente. Quando chegar o momento, nós vamos ver qual vai ser o resultado. Eu sempre procuro preservar o pessoal que trabalha comigo. Por quê? Tem um investimento de tempo, de dinheiro sobre o colaborador. E se ele está correspondendo, não tem por que dispensá-lo na primeira crise que acontece. Para você reduzir custo de empresa, existem outras formas do que a demissão. É você ganhar produtividade, é você diminuir a rejeição, ter redução do tempo de ciclo, otimização do processo produtivo. Então, eu sempre pautei nesta linha de pensamento. E o que eu sempre observo nos colaboradores, quem está no chão de fábrica ou está trabalhando numa área de processo e ele quer crescer profissionalmente, ele tem que estudar, ele tem que não ter medo de se posicionar com as suas ideias claramente, participar ativamente das coisas internas da empresa. E aí ele vai crescer, ele vai ter oportunidade, o pessoal vai enxergá-lo dentro da empresa. Não pode ser uma pessoa tímida, que não se posiciona. Não pode ter medo de se posicionar. Se posicionar com coerência, com tranquilidade e mostrando. Eu tive um gerente que sempre me falou o seguinte, Valdir, contra fatos não existe argumentos. Tá? Se você traz um argumento, traz um fato que é real, que vai apresentar solução, não tem como a pessoa contra-argumentar em cima daquele fato. Você está mostrando, através de números, uma realidade. Eu trabalhei numa empresa
que o diretor da empresa me contratou para otimização do processo produtivo, redução de ciclo, ganho de produtividade, redução de rejeição. Um trabalho bastante árduo. Tá? E estava tendo um bom resultado. Só que ele nunca estava satisfeito. Aonde foi meu erro? Aonde era o meu erro? Eu apresentava o resultado em percentual de redução de ciclo, por exemplo, né? Redução do tempo de fabricação, em tempo. Até que veio uma pessoa e falou: Valdir, a sua apresentação está errada. Você está mostrando para o diretor algo que não interessa para ele. O que interessa para ele é dinheiro. Então, vamos transformar isso em ganho financeiro. Opa, uma boa ideia. Comecei a aplicar esse método junto com essa pessoa. Então, nós íamos no setor financeiro, via o custo daquela peça, por quanto ela era vendida, tudo, e o ganho que nós estávamos tendo em dinheiro. Nossa, aí eu fui para o paraíso. Saí do inferno e fui para o paraíso com esse diretor. Né? E numa reunião ele falou: de hoje em diante eu não quero rejeição maior do que 2%. Eu virei e falei para ele: olha, a rejeição não reduz por decreto. Nós vamos fazer uma curva ABC, vamos fazer um trabalho e ver quais são os principais problemas e vamos resolver um por um. Não é por decreto, não é porque você quer uma redução de determinada quantidade de rejeição, né? Então, eu quero uma rejeição máxima de 2%. Qualquer coisa acima disso, para o equipamento. Falei: nós vamos parar as montadoras, vamos parar todo mundo, então. A ferramentaria vai ficar cheia de molde para arrumar e esse não é a solução. Nós temos que buscar outra solução. Vamos trabalhar de forma metódica, com o pé no chão. E foi daí para frente, foi dessa maneira. Então, o que eu digo? O profissional, ele deve se posicionar claramente sobre as suas ideias. Não ter medo, mas tem que ter argumento. Tem que ter argumento. Tem que se preparar, né? Tem que estar preparado com fatos reais. Você sabe que tem dois viés nessa história aí. O primeiro é sobre o rádio peão. Eu trabalhava à noite. Então, o pessoal da noite chegava no setor, 6 da manhã, já me contando o que seria dito na reunião das 8. Então, quando eu chegava na reunião das 8, eu já sabia de coisa que o gerente ainda ia contar. Isso é legal. Isso, para mim, era uma coisa positiva. Mas aí tem um outro viés. Esse mesmo gerente, Valdir, ele fez comigo a mesma coisa que o seu diretor fez contigo. Ele falou assim: eu quero no máximo uma rejeição menor do que 0,5%. Aí eu fui levantar, né? Eu falei: tem certeza desse número? Porque para a máquina sopradora, a gente trabalha lá na casa do 0,5%, 2%, que já é bem pouco, né? Tem certeza desse número? Não, meio, tal, não sei o quê. O que eu fiz? Eu fui levantar dados, fui verificar quais eram os principais problemas, curva ABC, fui verificar qual que era o que dava mais retorno, com mais prejuízo financeiro por conta dos rejeitos, né? E aí eu descobri o seguinte, Valdir: a rejeição estava na casa de 5,2%. Era impossível baixar para meio, impossível. Eu falei para ele: olha, de 5 é realmente muito, a gente consegue baixar para 3. Depois de 3, a gente baixa para 1, 2,5. Depois para 2. Depois para 1, e aí foi assim, né? Então a gente fez um plano de atendimento da meta, né? Atendendo primeiro os problemas maiores, mais caros, que às vezes os problemas que dão maior prejuízo não são aqueles que você gasta mais dinheiro, né? Então, quando eu falei lá que o treinamento é importante e tal, é justamente para que os meninos, né, da fábrica, lá, o preparador, o mecânico, enxergue que uma pequena alteração no parâmetro de processo vai reduzir a quantidade de manutenção de molde. Às vezes o chefe chega lá todo exasperado, né? E às vezes ele tem razão. Muitas vezes o chefe tem razão, mas às vezes ele não tem a informação completa. E aí é muito importante que o profissional tenha esses dados, né? Mantenha uma sequência de sempre ter os dados na mão. Os levantamentos de rejeito, as horas de máquina parada, os tipos de controle de molde, né? Toda essa documentação precisa estar sempre na cabeça do cara, do profissional, para que ele possa responder. Às vezes a resposta imediata
aquela com base científica, com conhecimento técnico, né? Uma coisa que você avaliou no seu trabalho, e ó, eu nem estou falando só do gestor, eu estou falando de qualquer pessoa, seja o preparador de máquina, né? Marcelo, ó, tem um problema aqui na máquina, precisa arrumar essa válvula. Eu falei, mas por que tem que arrumar a válvula? Pô, porque a cada tantos ciclos, ela dá enroscada e perde 2 frascos. Ó, isso daqui dá tantos por cento de perda. Hoje em dia, as pessoas têm mais facilidade de se utilizar do seu conhecimento e da sua experiência, através do canal, né, de divulgação, de conhecimento, de experiência profissional que você adquiriu ao longo do tempo. No passado era muito mais difícil, hoje tem essa facilidade. Se a pessoa quer crescer profissionalmente, ela tem esse recurso da internet para se atualizar, para se manter antenada com as melhorias e com os avanços tecnológicos. Né? Mas pode falar, Marcelo. É isso que eu ia falar, Valdir, que assim, eu, quando percebi, né, que podia avançar, né, e divulgar mais as minhas informações, né, eu falei, porra, eu acho que o viés é esse daí, né, treinamento online, curso online, conteúdo, ensinar as pessoas o básico, né, que parece que os outros contam, mas ninguém de verdade conta. Ó, quer ver uma coisa interessante? Se você der um Google agora aí, plástico e dinheiro ao mesmo tempo, cara, vai aparecer 300 informações sobre reciclagem. E você, mais do que nós aqui, sabe que o plástico é muito mais do que isso, né? E você pode ganhar dinheiro para valer com o plástico, evoluir muito na carreira em outros viés. Lógico que a reciclagem é importante, mas você pode avançar, né? E esse negócio de eu estar com o canal e falar dessas coisas é justamente alcançar aquelas pessoas que não têm a possibilidade de ir para a escola, porque não tem tempo, porque não tem dinheiro, né? E aí, de repente, o recurso que ele tem é o celular. E aí, no meu canal, você pode ir lá e fazer um curso, né? Por falar nisso, Valdir, se liga aí, anota na sua agenda. Dia 2 e 4 de outubro, eu vou fazer um webinário, né? Vai ser um mini curso, vai ser rapidinho, em que eu vou falar sobre alguns materiais plásticos, vou falar sobre o mercado do plástico, né? De que maneira que a gente pode evoluir, né? Isso é importante. É interessante que as pessoas aí se inscrevam. Então, Valdir, fica o meu convite para você também se inscrever no webinário, né? Dia 2 e 4 de outubro, tá bom? Então, o negócio é o seguinte, Valdir, vou encerrar esse negócio aqui, ó. Tem um último pedacinho que é bem legal, que é o papum, pirulito, pão doce, como eu costumo falar, que é de bagulho rápido. Valdizão, o que você pensa, o que você espera? Qual é o seu sonho ainda a ser realizado? O meu sonho é sempre me manter atualizado e ativo no segmento do plástico. E para isso, hoje, você tem muita literatura em inglês. Já sempre existiu, mas cada vez mais a literatura está em inglês. E eu estou me preparando para cada vez mais absorver os conteúdos técnicos. Esse é meu sonho, me manter ativo e atualizado na área do plástico. Nossa, que legal, velho. Eu sei que você trabalhou com muito material plástico na sua vida. Tem algum que você gostava mais de trabalhar assim ou qualquer coisa valia? Eu gostei bastante de trabalhar com PMMA, acrílico, na fabricação de lanternas traseiras para a indústria automobilística. Mas por que? É estável? Qual que é o lance? O acrílico, pela beleza do material, pela boa resistência a intempéries, né? Uma grande resistência a intempéries, pela até facilidade de processamento. Eu gostava muito de trabalhar com PMMA. Trabalho com diversos materiais, mas o PMMA me fascinou. Olha que ele traz muita solução nessa área de design, né? Pela transparência, pelo brilho, né? Realmente um material muito bonito. O pessoal que produz até utilidades domésticas em PMMA, assim, tem um valor agregado imenso. E na área do plástico, tem alguma coisa da qual você não goste? Assim, porra, do plástico esse negócio devia ser melhor. Tem alguma coisa que você não gosta? Olha, na área do plástico, não. Mas o que eu não gosto mesmo é mentira e falsidade. Isso não casa comigo. Então, se a pessoa cometeu algum engano, seja transparente, fale a verdade. Nunca minta. E qual que é a sua maior inspiração, bicho? A minha maior inspiração é Jesus Cristo. Eu sabia, cara, é a nossa. Agora, esse negócio da internet aí, eu vi que agora você está conectado, tá no Teams, no WhatsApp, responde mensagem, que antes o cara nem respondia mensagem. Fala aí, quem que você conhece de influencer na internet aí que você indica? Eu indico você, Marcelo. Marcelo Orozco é meu influencer. Inclusive, eu aproveito a oportunidade para aquelas pessoas que querem crescer profissionalmente, querem se informar melhor na área do plástico,
que acessem, né, os seus vídeos para poder se familiarizar, e deixo aí o convite a participarem do webinário. Webinário, Dia 2 curso, e dia 4 do 10. Dia 2 e dia 4 do 10. Fica aí o meu convite. Sensacional, Valdizão. Olha, prazer imenso falar com você, man. De verdade, assim, é uma satisfação enorme. Eu agradeço. Eu que agradeço a você e a toda a sua equipe pelo convite, e eu fico aqui à disposição. Se precisar de novos vídeos, outra participação minha, é só convidar. Você Obrigado, é uma pessoa Valdizão. muito importante na minha vida e é um influencer que tem direcionado muitas pessoas para o aperfeiçoamento profissional. Deus te abençoe, man. Fica com Deus. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.